Oi pessoal, eu me chamo Marcos Délio Ribeiro Rodrigues e hoje estou aqui para contar um pouco de nossa trajetória profissional. Tudo começou em meados de abril de 2004, onde eu consegui, após formar na Universidade Federal de Campina Grande, Campos Souza, Paraíba, voltando a Natal, eu estudei nos primeiros meses de 2024 e consegui a aprovação no primeiro exame de ordem. À época, eu lembro que o estudo era feito à noite, nas madrugadas, onde me deslocava para a residência de um amigo, Lúcio Gugel, também advogado hoje, e Antônio José, que é um colega que enveredou pelo concurso público, também estudava. Então nós fazíamos corujões de estudo e todos passaram no primeiro exame de ordem. Isso em o resultado saiu em meados de abril de 2004, eu tendo me formado de 2003 para 2004. Então, conseguindo a aprovação na OAB, veio a incógnita, a dúvida, que todos nós temos. E agora, o que fazer de Poço da Vermelhinha? O que fazer em um mercado tradicionalista, muito mais à época, e onde eu não tinha berço na área advocatícia, ou seja, não tinha apadrinhamento. Então, muito jovem, mas resiliente, com muita força de vontade de ingressar no mercado, eu consegui atingir o objetivo que eu queria naquela época, que era conseguir a vermelhinha, passar na OAB, e agora vinham os desafios de mercado. Então, muito jovem, mas com muita força de vontade, eu saí pesquisando os escritórios de advocacia de Natal e Grande Natal, que tinham uma pegada de atuação nas áreas que eu pensava em atuar, trabalhista, civil, empresarial, e saí distribuindo currículos via e-mail. Então isso foi uma proatividade que eu tive, graças a Deus, e nessa distribuição massificada de e-mails, eu fui chamado para algumas entrevistas. Em uma delas, escritório de Dr. João Batista Neto, ex-procurador de carreira e advogado. Eu fui convocado, fiz a entrevista e consegui ficar no escritório. E ali eu permaneci durante alguns meses. Foi importante demais a experiência. A primeira experiência profissional que eu tive. Então eu sou muito grato. Depois eu também tive experiências de parceria com ex-colega de universidade de estudo para a OAB, Lúcio Gugel, um amigo querido, um amigo irmão. Eu também sou muito grato, tanto pela fase da universidade, como pela fase do estudo para a OAB, como pelas oportunidades no seu escritório. Ele tinha condições à época, abriu o escritório e aí também me acolheu. Depois eu tive uma oportunidade de trabalho como advogado associado no escritório da doutora Lúcia Jales, onde fiquei alguns anos à frente da carteira trabalhista, onde eles tinham lá uma atuação massiva e muito contundente, um nome já consagrado no mercado. Então, gosto de frisar esses colegas de profissão que me oportunizaram. A gratidão é um sentimento que me é ínsito e eu gosto de difundi-la, procurando ser um espelho de certa forma, porque aqueles que nos estenderam as mãos são merecedores de todos os aplausos, principalmente quando naquele momento nós éramos jovens, um tanto quanto inexperientes, e aí foram as portas, dentre outras, que se abriram na minha trajetória profissional, que eu faço questão de mencioná-los, de citá-los e de demonstrar essa gratidão. Passado isso, já com certa experiência, com certa bagagem, com alguns anos de advocacia, com participação institucional, eu cheguei a presidir comissão
de OAB, de direito bancário, por exemplo, participei de colégio presidente de OAB no Conselho Federal, fui vice-presidente da OAB do Ceará, também da Comissão de Direito Bancário. Então, a expertise que eu consegui ao longo dos anos na prática da advocacia, nesses escritórios e em carreira solo, e além das trajetórias institucionais que eu percorri, também aí eu já falo, em mais de uma década de advocacia, veio a ideia de deixar a carreira solo, porque eu já não dava conta sozinho dos clientes que eu já tinha, clientes pessoas físicas e clientes pessoas jurídicas. Então eu comecei a precisar de ajuda. E aí quando a gente dá esse passo, a gente observa que necessita de uma estruturação relativa à governança da advocacia. Então eu resolvi dar espaço maior ainda, foi quando formalmente surgiu a MDR Advocacia, né? Uma história interessante, porque o imóvel sede, que é hoje a MDR Advocacia, foi a casa onde eu morei com meus pais, e aí minha mãe gentilmente cedeu o imóvel para a gente estruturar a primeira sede do MDR Advocacia, isso de 2014 para 2015, né? Hoje a gente aglutinou aí com outro imóvel, cresceu, expandiu, mas no começo nós éramos 5, 6 pessoas no MDR Advocacia, né? Eu, minha esposa Bruna, professor Rodrigo, que hoje é sócio, e outros, né? 5, 6 pessoas, né? A gente foi crescendo, passamos a aproximadamente 16 pessoas, né? Entre idas e vindas de colegas, de estagiários, de advogados associados que passaram por aqui e nos ajudaram, obviamente, nessa estruturação de governança, como eu falei. A partir do momento em que você dá um salto maior, passa a ter mais clientes, mais prazos, mais audiências, mais necessidade de aprimoramento dessa administração de clientes, sua advocacia, a nossa no caso, que é uma advocacia voltada para um viés empresarial, com força no segmento bancário, financeiro, mas acoplando diversos outros segmentos empresariais, é necessário organização. Organização em termos de pessoas, organização em termos de segregação de departamentos, organização em termos de média gestão, alta gestão, setor operacional, setor de TI, setor de RH e por aí vai. Então, a gente foi se estruturando, se organizando, aferindo aquilo que há de melhor no mercado, tanto do Rio Grande do Norte, como do Nordeste, como do Sudeste. E a gente não tem vergonha de dizer que a gente copia aquilo que a gente vê com bons olhos, com boas perspectivas, né? Nós temos, ao longo dessa trajetória também, a ajuda no viés administrativo, que nos alertou, nos abriu os olhos, nos vetorizou no sentido dessa governança organizada e com metas, com visão em indicadores, com visão em jurimetria, com visão em tecnologia. E, para resumir, passando toda essa trajetória, hoje nós contamos com 120 e poucos colaboradores, dentre advogados, associados, CLTs, estagiários, sócios, alta gestão, média gestão. Então, hoje nós acoplamos estruturalmente em nossa governança advocatícia diversos departamentos, diversas empresas acopladas à nossa empresa de advocacia que fazem conosco essa gestão. E uma coisa que nós temos muito orgulho, todo mundo fala em ESG, mas dentro de nossa governança, ESG também, nós temos muito orgulho da parte humanizada do MDR Advocacia.
onde a gente tem uma política interna de valorização das pessoas bastante forte, bastante pungente e bastante crescente. Então, ao contrário de outras empresas que valorizam tão somente a tecnologia, nós valorizamos a tecnologia, mas de forma humanizada, sem desprivilegiar o fator humano, sem causar desemprego. Ao contrário, a gente vem numa crescente, né, empregando e dando dignidade e cidadania a muitas pessoas, a muitas famílias que, obviamente, têm que ter a expertise tecnológica. E para isso a gente tem um programa de cursos, de treinamentos, de valorização humana, para que essas pessoas também tenham viés tecnológico e com isso a gente consiga aglutinar a parte tecnológica com a humana, fomentando ambas. E os resultados, a gente vem conseguindo bons resultados, né? A felicidade dos nossos clientes. A gente tem um ambiente de trabalho totalmente saudável, né? Os selos, os certificados aí que a gente conquistou ao longo do tempo traduzem isso. E, como eu disse, o principal fator, se a gente pode mencionar como sendo o principal fator, pelo menos na minha ótica, é essa questão do fator humanizado. Nós temos estagiários que viraram sócios, nós temos várias pessoas que chegaram estagiárias aqui, continuam como advogadas, ocupam cargo de destaque, ocupam cargo de gestão. Nós temos uma política de valorização também das minorias que muito nos orgulha e que a gente tenta com isso plantar sementes no mercado para que outros escritórios também façam isso, né? Se nós conseguimos e estamos crescendo nesse sentido, outros colegas também podem e devem fazer. Então, são sementes plantadas que a gente continua regando cada vez mais e que a gente tem orgulho e procura ser espelho do mercado. Hoje, né, a gente tem uma atuação nacional, atuamos em todos os estados do Brasil, contamos com quase 50 mil, aproximadamente 50 mil processos ativos por enquanto, um crescimento que está por vir ainda porque outras carteiras estão para entrar, vem mais empregabilidade, mais pessoas e com isso a gente fomenta e ajuda também a economia local, aqui onde nós temos nossa sede. É um fator de muito orgulho para nós, né? Os desafios em decorrência disso, obviamente, são enormes. Quanto mais problemas tentamos resolver e ajudar as pessoas, obviamente precisamos de mais ajuda, de mais gestão, de mais organização. E essa é uma das nossas missões, trabalhar com ética, com disciplina, com foco nos resultados e com ajuda humanitária. Se as pessoas que trabalham conosco seguem essas premissas, elas, dentro da ótica interna aqui, elas tendem a ter um crescimento. E é isso que vem acontecendo. Graças a Deus, essa cultura humanizada, ela vem sendo aceita, ela por isso vem numa crescente e, como eu disse, é um motivo de muito orgulho para nós poder ajudar as pessoas resolvendo os problemas dos nossos clientes, ajuda a economia local. E uma expressão que eu gosto de usar é que, óbvio, vivemos em um mundo capitalista. Aqui o escritório de advocacia é uma empresa, tem o viés capitalista, obviamente, mas uma expressão que eu sempre uso é uma economia socializada, sem desprender dessa questão humana. Esse é o toque ou a cereja do bolo que nos faz ser quem nós somos e graças a Deus. Então, pessoal, por final, gostaria de agradecer a todos vocês que seguem nossas redes sociais, né, acompanham nosso site, seguem nossos conteúdos, os conteúdos dos nossos colaboradores, né, e